Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, nós temos 3 lâmpadas que elas estão associadas e a gente tem que achar uma forma de conseguir relacionar elas três, né, com elementos que a gente consiga colocar uma relação com elas três para que a gente possa escolher a fórmula. Uma coisa muito comum de acontecer é você olhar e entender que a DDP vai ser constante e que você vai poder relacionar por essa DDP. Por que não é o mais adequado para essa situação? A diferença de potencial, ela vai ser a mesma quando os elementos estão associados entre os mesmos pontos de potencial. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui seria A e aqui seria B. Então, ó, esse conjunto todo aqui, ele vai estar associado entre A e B, e essa lâmpada C, no caso, vai estar associada entre A e B. Ou seja, o conjunto dessas duas lâmpadas aqui vai estar associado em paralelo com essa. Então, quando você relaciona os valores através de uma DDP constante, você vai estar relacionando a potência para o conjunto dessas duas lâmpadas aqui. Porque quando a gente vai olhar a diferença de potencial em cada uma delas, essa diferença de potencial não vai ser a mesma diferença de potencial daqui, porque elas estão em série. Então, a soma da DDP da lâmpada A com a soma da DDP da lâmpada B vai ser igual a DDP da C. Então, quando você, por exemplo, fizesse, né, considerando esse U constante, por mais que ele seja constante aqui nas extremidades, você obteria a potência para o resistor equivalente desses dois aqui. E não é isso que a gente quer a potência individual para cada um desses resistores. Então, essa forma já não é adequada. Se eu tivesse, por exemplo, um fio com a lâmpada A, outro fio com a lâmpada B e outro fio com a lâmpada C, eu poderia afirmar que todas essas lâmpadas, elas teriam a mesma diferença de potencial, e daí eu poderia calcular a potência com base nisso. Mas, como eu não posso afirmar dessa forma, eu vou usar isso, né, para conseguir descobrir um outro elemento, que é a corrente. São 3 elementos nos circuitos, né, DDP, corrente e resistência. A resistência a gente já tem, se a gente viu que a DDP não dá certo, então vai dar certo com a corrente. Vamos descobrir o valor dessa corrente. Aqui, ó, eu tenho 3R sobre 2 e R sobre 2. Tá em série soma, fica 4R sobre 2, que é igual a 2R. Então, o equivalente desse ali é 2R. E aqui eu tenho 4R. Como a gente acabou de ver, quando tá em paralelo, né, a diferença de potencial é a mesma. Então, a diferença de potencial para esse equivalente aqui, que é 2R, vai ser a mesma do 4R. Então, 1 é igual a 1. U é igual a R vezes I. Então, eu venho 2R vezes a corrente I que passa aqui, é igual a 4R vezes a corrente I' que vai passar por aqui. Eu passo esse 2R dividindo, 4R dividido para 2R fica 2. Então, o I que passa aqui é igual a 2 vezes I' que passa aqui, que foi o que eu desenhei aqui, ó. Aqui vai passar 2 vezes I' e aqui vai passar O I'. Então, o que eu posso ver agora? Eu sei o valor da corrente elétrica que vai passar nesses resistores e eu tenho o valor dos resistores. Então, o que eu tenho? Eu tenho a DDP? Eu não tenho a DDP. Eu tenho a resistência e eu tenho a corrente que vai passar em cada um deles. Eu tenho que escolher uma fórmula que una esses dois, que é o P igual a R vezes I quadrado, que é daí que vem a escolha. Se eu tivesse a relação da DDP, se eu soubesse, por exemplo, diferenciar a diferença de potencial no A com a diferença de potencial no B, né, que eu conseguisse determinar o A, o B e o C, aí eu relacionaria a diferença de potencial com a resistência. Aí, nesse caso, eu usaria o P é igual a U ao quadrado sobre R. Se eu não tivesse a resistência, se eu tivesse só a diferença de potencial e a corrente, eu usaria o P é igual a U vezes I. Mas como não é o caso, a gente vai para essa daqui. Então, ó, é só ir aplicando agora. No A, a minha resistência é 3R sobre 2, a corrente é 2 vezes I'. 2I' ao quadrado fica 4I' ao quadrado, né? Que o 2 também fica ao quadrado. Fica 3R vezes 4I ao quadrado sobre 2. 3 vezes 4 é 12, dividido para 2 fica 6. Com R vezes I' ao quadrado. No PB, é R sobre 2 vezes 2I' ao quadrado, fica R vezes 4I' ao quadrado sobre 2, 4 dividido para 2 fica 2, que dá o valor aqui.
né? 2R I'. E no PC fica a resistência de 4R com uma corrente de I', que é 4R vezes I'. Então, relacionando, né? 6 é maior que 4, que é maior que 2, então PA é maior que PC, que é maior que PB.